pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo de Escola de Série e vamos falar hoje sobre a segunda temporada de Sweet Tooth, que é da Netflix. Vamos falar sobre todos os episódios, fazer um resumo do que aconteceu sobre essa série e no final vou dar minha opinião sobre o que achei sobre esta temporada dessa série da Netflix. Mas se você gosta do conteúdo e quer que chegue mais pessoas, basta você curtir, comentar e compartilhar. E se você quer estar ciente de que eu posto no canal, basta você na descrição deste vídeo que tem uma agenda lá em que está descrito que eu posto cada dia da semana, atualizada, né? O mundo está completamente cagado, com uma cepa matou 98% da população e continua matando. E o mundo está cheio de híbridos, são crianças que são metade humano, metade animal, e desde que já tem 9 anos em que não nascem mais bebês 100% humanos, todos os bebês são híbridos, o que dá para entender de que os seres vivos dominantes da Terra vão ser substituídos, os seres humanos vão morrer, principalmente os híbridos vão continuar. Mas, porém, os seres humanos que ainda existem, nessa maioria maus, continuam em busca dessa cura para destruir essa cepa e que continuem a viver nesse mundo decadente, né? Então a gente começa com a história focada no primeiro episódio da temporada, na Buddy, né, que é a mãe entre aspas, do Gus, que é o nosso personagem principal, em que ela foi uma das responsáveis do projeto em que tanto surgiu os híbridos, que são o que o Gus foi o primeiro que surgiu entre todos, quanto também quando se explodiu, onde vazou essa cepa e que contaminou todo mundo, né? Como na nossa vida real, infelizmente, o vírus veio de um laboratório mal utilizado, mal manejado, em que ferrou todo mundo. Quando ela está no Alasca, em muito gelo, ela encontra um navio embaixo do gelo. Nesse navio tem lá as flores roxas, que são sinais do flagelo. Essas flores são alucinógenas e onde é que elas estão significa que a cepa está por ali também. E também ela lá encontra o diário de 1911, está nesse diário aí. E vamos entender um pouquinho mais sobre este navio, os acontecimentos que o cercam no final da temporada. Então guarda bem na memória sobre este navio aí, né? E depois deste episódio, para o segundo, a gente já tem um pouco sobre a vida do passado do Jepper, que é o grande homem, porque a gente sabe que na temporada passada ele teve um filho híbrido também, após o início toda aquela fuga do flagelo, e a esposa dele desapareceu. Então ele continua procurando do filho e do bebê que ele tem. Só que para isso, para quem que ele tem umas respostas mais rápidas, ele resolve fazer parte dos primeiros homens, que praticamente é o exército que se formou, né, a força militar que se formou na região, onde, acreditando ele conseguiria ter mais acesso às informações e assim seria mais fácil dele encontrar tanto o filho quanto a esposa. Então ele é considerado o melhor caçador de híbridos que há. E ele se especializa muito nisso, sabe? E ele recebe... Até que um dia ele se cansa de toda essa situação, que se cansa de matar híbridos, se cansa de ser enrolado pelo o chefe dele, que não dá resposta, como ele, a meu entender, né? De que como ele estava ali, fazendo seu trabalho, aproveitando estar naquele grupo de pessoas que caçam híbridos, e para que isso ele tenha fonte de informações para achar sua família, logicamente o chefe dele pode ter pensado que é o seguinte, de que se um dia ele o encontrar, ele sairá. E por isso eu acredito que ele estava dando essa enrolada para dar informações, até que um certo dia ele, enfim, consegue, através do meu contato, ele recebe a resposta que ele tanto busca, mas não é a que ele queria encontrar. Ele queria encontrar ele vivo, mas enfim, ele recebe um saco com a cabeça, assim, tanto para sua esposa quanto seu filho. E isso dá uma guinada na cabeça dele, né? Voltando ao nosso presente, o Jepper com a nossa querida Amy, que é a mãe dos híbridos do zoológico. Eles vão até um lugar chamado Cidade Industrial, que é uma cidade livre, que não faz parte de não faz parte desses regimes militares que acontece, que são primeiros homens, e que eles se sentem seguros. Só que a intenção do Jepper é que chegar lá e encontrar belos amigos que os ajude a invadir o zoológico e assim salvar os híbridos que são ali, tanto os filhos da Amy quanto o Gus, que é o filho dele, né? Mas chegando lá, descobre que todos eles já estão mortos, vítimas da cepa, e que não existe mais amigo nenhum. E conversando com isso, a Amy ela tem uma ideia de ligar para uma pessoa que ela teve uma ajuda antes e que essa pessoa poderia ajudar. E enquanto eles esperam esse pessoal ajudar, porque tem a ligação retornada
né? Algo aconteceu que eles não estavam esperando, que é que o general Abbott chegou lá com seus homens, apesar de, como eu já disse agora há pouco, de que aquela ali é uma zona livre, que não faz parte do domínio deles, mas só que ele está numa procissão, podemos assim dizer, de que ele tem aquele remédio que eles usam com a morte dos híbridos, em que mantém o controle da cepa, né? Então ele usa até um homem lá que o vacino naquela mesma hora o dedo dele mindinho para de tremer. Para que tudo isso ele faz isso para que as pessoas comecem a espalhar a notícia de que ele tem, mas ele não fala que aquilo ali é apenas um controle da cepa. Ele fala que é a cura, que ele tem a cura, porque ele está querendo chamar a atenção dos três. Que são os outros três líderes de forças militares que ele está querendo unir forças com ele, porque dá para entender, parece que o Abbott ele é o menor entre eles e ele é um pouco desvalorizado, deixado de lado, sabe? Então ele faz essa procissão, falando para todo mundo que ele tem a cura da cepa para poder chamar a atenção deles, assim ele consegue fazer com que esses três vão até a sua sede lá no zoológico. Só que antes disso tudo acontecer, a gente acompanha que a Bear ela consegue falar com a mãe do Gus, né, pelo rádio, e orienta que ela assim encontre uma fita entregue para o Gus para que ele a ouça. Mas só que enquanto ela está falando com ela, né, pelo rádio, eles são interceptados. Chegando ali, os últimos homens invadem a casa e matam a amiga da Bird. E assim, mas só que a Bear consegue escapar. Ela decide se ele está na mesma ideia do grande homem quando ele tem se alistou nos últimos homens para poder tentar achar sua família. Ela se alista também nos últimos homens para poder se infiltrar no zoológico, que sabe que está sendo controlado pelos últimos homens, e assim conseguir salvar o Gus. O grupo do ar consegue, eles chegam lá na cidade industrial, aparentemente sequestrando tanto o Jepper quanto a Amy. E ali eles entram em um acordo em que eles tentam ajudam, fazem toda uma distração para que a Amy consiga salvar seus filhos, em troca de que com a conquista do zoológico, a destruição dos homens do general Abbott, logicamente, eles teriam todo aquele armamento militar, transportes, para eles, o que ajudaria com que aumentasse suas forças, por causa que a única coisa que eles têm poder são aeronaves, nem munições eles têm o suficiente para isso, né? E lá é apresentado a general deles, né? E concorda a fazer com que todo esse participar desta empreitada com o Jumper e a Amy. Só que o Jumper e a Amy eles brigam por causa que ele revela para ela quem realmente ele é, de que ele era um caçador de híbridos, e assim ela decide deixar ele para trás e seguir com as pessoas do ar para a invasão ao zoológico. Só que ele teimoso, como é que ele é? Ele pega um carrinho que parece um carrinho de sorvete e decide por si só até lá. Mas só que até o momento a tensão do Gus é diferente da Emily, ele só quer do Jumper, é diferente da Emily, só quer salvar o Gus. E a Emily quer salvar seus filhos, lógico que ela vai salvar o Gus também. Então ele tenta chegar lá, tentar fazer um acordo com o pessoal lá do General Abbott, enquanto o General Abbott ele já está numa reunião com os três, mas só que ele é capturado quando aparece lá um dos híbridos, que é o Bob, né? Que ele tá lá, aquele que é o roedor que cava buracos. Lembrando que antes de tudo isso, o General Abbott consegue monta essa reunião e apresenta lá a vila de pessoas que ele quer que todos eles, outros três, vivam, cada um escolhendo cerca de 100 pessoas para morar. Ele fala sobre este plano de onde eles podem viver em sociedade e tentar reerguer uma civilização novamente, após todos estarem vacinados e curados, lógico, também, né? Porque ele acredita ter a cura. Porque na verdade o doutor um pouco mais sobre tudo isso daí, o doutor sim, ele vai até o laboratório onde tudo aconteceu, aonde explodiu o vírus, a cepa que destruiu o mundo. Mas aquele que fala que apenas aquilo ali era uma especulação. Só que como ele coloca o Gus naquele mesmo quarto cheio de flores roxas onde antes sua mulher estava,
Ele coloca o Gus lá, o Gus tem alucinações o suficiente. O Gus tem alucinações o suficiente para poder dizer que é lá no laboratório que tem alguma coisa especial. Então ele vai lá com o Gus à procura de provas de algo que pudesse ajudar nas pesquisas dele da cura. Lá eles são atacados, depois descobre-se que é um híbrido jacaré, que ele é bem distinto animal mesmo, ele não tem contato com seres humanos. Jacaré é crocodilo, coisa parecida assim. E ele é capturado, logicamente. E depois, por quase no final de tudo isso, eles conseguem descobrir aonde fica a sala com todos os projetos, tudo as informações necessárias sobre o que eles estavam desenvolvendo em relação ao híbrido e a cepa, né? E com isso ele leva para o laboratório e é disso aí que ele acha uma cura. Tem a máquina lá que desvenda sobre isso, dá esse checkmate de que é a cura mesmo, né? E depois disso eles montam, o General Bolt chega da sua empreitada, da sua comitiva de falando sobre a cura para as pessoas, pega a cura para si, para dar motivação para que o doutor continue indo atrás da cura e que a esposa dele, a Honey, não só receber depois, faz um jantar em comemoração a essa cura. Lá descobre-se que o Johnny, que é o segundo no poder, a Honey descobre que é irmão do Abolt, e ali a gente viu uma relação de irmãos que não funciona muito bem. Mas só que um protege o outro, mas o Abolt ele é aquele opressor e o Johnny é aquele que é mais oprimido, né? Então após esse jantar, aí sim que chega as pessoas no dia seguinte, os três, então eles decidem montar a aliança, mas nessa mesma hora aí a Anne já diz, a Honey já fala com o marido dela, o Neil, que ela não quer mais ficar ali, de que ela não quer mais viver disso, não quer mais sobreviver à custa de vida de híbridos que são crianças. Aí depois disso, dessa reunião, a líder da agricultura, ela consegue fechar um acordo específico sozinha com o General Bolt, mata os outros dois grupos, que para roubar suas tecnologias, sem empecilho algum, sem ter que ficar ocupando vaga com outras pessoas, porque se ela quer que mais pessoas do seu grupo morem na cidade. Com a saída dela, logo em seguida começa o ataque, e assim eles conseguem fazer com que o General, jogando uma lata com flores roxas ali, que seria um ataque químico, eles conseguem fazer com que o General Bolt saia de lá, e assim a Anne consegue entrar. E nessa mesma hora, e atrás dos seus filhos. Lembrando que o Roy, que era o camaleão, foi morto, até então ele é guardado um segredo sobre isso, tendo esse filho escapado, o Andy é obrigado a contar aos seus amigos de que ele está sendo morto por causa que um soldado mostrou que uma garra dele estava no colar, mostrou para eles, e assim ela teve que contar para os amigos de que ele tinha sido morto. E assim quando o Gus chega, o Gus ele ficou com raiva dele, de que tinha guardado esse segredo, por causa que quem deu ideia de guardar o segredo foi o Gus, né? Mas só que eles continuam nesse processo Mas depois com o tempo eles perdoam e montam planos juntos para que fujam. E antes de que eles sejam salvos, eles já conseguem escapar da prisão, nocauteando aquele cara rabugento lá que sempre jogava ração para eles comerem, né? E assim é quando, nessa fuga em que a Wendy tá com todo o grupo de amigos e o Gus está sozinho, ele consegue achar o grande homem que foi sequestrado, o liberta da prisão. Depois eles encontram todos os seus amigos que eles estão tentando pular um muro para sair de lá, puxar por uma corda, né? Em que o ídolo do macaco segura a corda lá no topo e o elefante puxa, mas ela que todo mundo tá lá, menos a Wendy que saiu para procurar o Gus, e no caminho ela encontra a Amy que está lá procurando todos eles. Então nessa bagunça toda, eles saem dali, encontram um ônibus, antes da partida eles veem a Amy e a Wendy vindo na direção deles, e dali eles saem e passam pelo General Bolt que veio indo embora, e eles estão indo para Yellowstone, que é a reserva natural onde o Gus viveu com o Richard, que era o seu pai. E também nesse processo aí de guerra, de que aviões atacando o zoológico, o exército do General Bolt saindo de lá, a Berta indo lá com um grupo com os homens, as pessoas, os últimos homens indo lá para o zoológico. Ela sai junto com o Kairan que está lá. A tigresa aparece, revelando que ela e todos os outros animais estavam ali para poder
salvar os híbridos, então ela tem que revelar para ele de que ela faz parte do exército animal, fez parte, né? Ele tem essa rixa, o menino tem essa rixa com ela com o exército animal, porque o pai dele foi morto pelo exército animal por causa que ele fazia parte dos últimos homens. Mas depois a Ber consegue encontrar eles à noite, quando o ônibus passa por uma rua que está obstruída por um carro. Aparece um tanque, a gente pensa que é o inimigo, só que o tanque explode, o carro tira o carro do caminho e percebe-se que lá tem um homem lá do exército lá. Um homem até que achava os animais, que os vivos apenas eram animais, não, seres vivos, era bem escroto. Só que ele faz amizade com o Bob, que é o nosso castor, né? Que apresenta para ele que tá o tanque, que ele conhece bem o lugar. E assim, nessa mesma hora, vem as motos com o exército animal, quando o Bob, que estava separado do grupo também, se junta ao grupo. Nessa mesma hora, a Berra aparece e fica com eles também. Todo mundo reunido, todo mundo vai para Yellowstone. O exército animal fica na cidade para poder atacar os últimos homens, porque eles são totalmente massacrados. Mas só que antes que isso aconteça, a Berra está falando com a Tipeza no rádio e o general Balt chega e consegue ouvir toda a conversa. Dito isso, eles vão atrás deles na floresta, só que a Amy ela não vai se entregar, não vai continuar fugindo. E ela está com flagelo, infelizmente. Então ela quer que aquele lugar seja dos filhos dela, onde é a cabana que o Gus viveu. Mas só que então, assim, eles têm uma ideia que todas as crianças são levadas para a família do casal Anderson, que tem aquele menino, o Gus, que vivem numa casa, numa montanha, dá acesso pelo teleférico que os personagens visitaram na primeira temporada após a saída da Yellowstone. Então eles deixam as crianças com ele, a Wayne também vai junto, só que depois ela decide voltar e aí tá junto com a Amy. O exército chega, eles começam a lutar, o general Balt mata o irmão dele, todo mundo cai nas armadilhas, então tipo assim, é um exército contra militares, contra o Jepper, a Amy e o Gus, né? Lá no finalzinho que a Beira aparece com a Amy, só que a Amy não faz nada. E assim tem o confronto final do general Bolt com o Jepper, que chama de traidor, só que ele é surpreendido quando ele tenta matar o Gus, né? O Gus grita que sabe que ele já percebeu que ele tem uma conexão com os animais da floresta, né? A gente viu muito sobre o cervo e estava esperando o cervo aparecer para tentar salvar o Gus, porque eu achava que ele tinha uma conexão mais forte com o cervo, né? Que é do estilo do Damon, não. Ele aparece com todos os animais que aparecem lá, com os búfalos, acho que assim, com os bois de pelo, né? E chega com manada controlado com o grito do Gus e atropela o general Bolt, mas só que desviam do Gus. E antes, só que a gente pensa que ele tá morto, que ele consegue dar um tiro de flecha no Gus e corta a cena para o enterro, mas quem morreu foi a Amy. O Gus está hospitalizado, eles são com a mãe dele pedindo ajuda no Alasca e todo mundo vive bem. Aí eles decidem levar as crianças de novo para a família do Anderson, enquanto a Ursa, que é a Bear, o Jepper, a Wendy e o Gus vão ao Alasca para poder encontrar a Buddy, que é a mãe do Gus, para que está na possível cura. E no flashback a gente vê que a mesma mulher que é líder do pessoal do ar foi quem levou a Buddy o Alasca ainda no início da serpa, do ataque do vírus que se espalhou pelo mundo. E também a gente vê que a líder lá dos agricultores, né, é a única líder, pelo que eu vejo, militar que tem. Ela decide ir atrás deles. Lembrando então que apresenta ela como uma possível nova inimiga da história, lógico que é ela. Lembrando que a Honey deixou o Dr. Sim por causa que ele já estava dando sinais de que estava preferindo toda sua pesquisa a ela, só que no último momento em que os dois fugem juntos, ele tentou voltar para pegar das pesquisas para que não deixasse de ir atrás da cura, mas só que a Amy já tinha queimado tudo, né? E quando ele volta pro pátio, a mulher dele não está mais lá. Ele tentou se matar se infectar com a cepa, entrando naquela mesma sala com as flores roxas, só que ele tá com um chifre do Gus foi cortado, e esse chifre começou a brotar. E pelo que eu entendi, esse chifre não se infectou por causa do que estava com esse chifre. Não aparece ele chegando lá na choupana do Gus, e que depois entendeu na série que ele é um seriado em busca dessa cura, né? E por isso eu falei demais, bem bastante até. Passando aqui sobre o episódio.
essa temporada, quer dizer que foi uma temporada muito boa mesmo. Não me causou tanto medo quanto a primeira, só que ela foi muito bem explicativa. A gente vê como é que surgiu toda a história, toda a cepa, o porquê do projeto, que a líder do projeto ela tinha uma doença genética, né? Uma doença regenerativa familiar, e que o barco em que a Bird encontrou no primeiro início da temporada era um barco perdido que fazia parte do seu bisavô que foi no Alasca, na fonte da juventude, por causa que ele queria se livrar, curar a família que estava tipo que amaldiçoada por essa doença genética. Só que ele nunca voltou com a equipe. Por isso que a Bird está no Alasca, por isso que ela contou este barco, por causa que o vírus veio de lá, né? Então praticamente eles abriram a caixa de Pandora, como fala, né? Tudo se mal o mundo. E somente de todos aquelas galinhas, aqueles ovos que eles faziam combinações para poder achar esse tipo de cura, somente 2 ovos foram ovos não fecundados, foram ovos que foram que conseguiram, que trouxeram respostas positivas para a pesquisa deles, né? Um deles, pelo que eu entendi, foi que originou o Gus, e o outro ovo lá foi o que foi colocado na doutora, que ela achava que este ovo ia ser a cura para a doença genética dela, só que não, ela tornou paciente zero, onde dali surgiu toda. Então, a própria série fala de que o surgimento da cepa desse vírus foi arrogância. Ela pensou muito, muito, muito só nela, enquanto que ela queria se libertar dessa doença e sua descendência também, sem se preocupar com as possíveis consequências que foi a destruição mundial, como a gente bem vê na série, né? Então foi muito legal ter essas pontas amarradas, né? Como mostrou no final do episódio da temporada agora, de que a líder do ar, ela foi a mesma pessoa que levou a Bird para o Alasca. Então eu acho que isso vai ser linkado na terceira temporada, de que ela vai poder até levar eles para o ponto certo de onde foi que deixou. Então eu tô curioso para saber de como é que vai ser a líder do agricultores, saber como nova vilã, porque o General Bolt era muito bom, né? Às vezes meio caricato, mas só que é muito bom. Só que ela parece ser mais fria do que ele, sabe? Ela mais doidona, tipo isso. Que eu não achei muito legal nessa temporada, como eu falei, tem umas coisas lá que tiram essa suspensão de crença muito grande, né? Quando o General Bolt foi conseguindo lá para a cidade industrial falar para todo mundo de que ele tinha a cura, o Jumper e a Amy estavam lá. E eles estavam dentro da palestra, uma distância assim, não muito grande. E eles estavam sendo procurados, logicamente, né? Que eles são reconhecidos porque somente ela, de que ela era dona do zoológico, que fugiu, ele estava muito procurando por ela. Então eles estavam ali no meio daquela palestra e não foram reconhecidos, sabe? Eu achei dali meio sem sentido. Uma outra coisa assim, o exército animal, apesar de ser de adolescentes, eles são ótimos lutadores, se não tiver viu, né? Então eu esperava, claro que eles mataram muito nos últimos anos, eu estava esperando um pouquinho mais de massacre, sabe? Mostrou um flashback das lutas, mas eles foram massacrados, todos, né? Somente a Tigresa foi deixada de lado para poder, quase morta, que ela morreu na verdade depois, para mostrar, avisar de que estavam chegando. Agora, e também como aqui o general descobriu onde é que eles estavam, foi ouvindo a conversa da Tigresa com a Ursa, que ela disse para eles onde é que eles tinham que ir, né, para poder, depois que eles destruíssem lá, os últimos homens que eles fossem atrair o Yellowstone para poder ficar com eles lá. Aí ele ouviu como é que era e tal, então achei meio fácil. E... Mas o que me pegou mesmo foi fora, como foi ver vocês, a palestra que o Jumper houve no General Bolt sendo identificado já foi bem grotesco para mim. Agora, quando o General Bolt ele entra lá na floresta, na praça da cerca, e seus homens militares treinados mesmo, são abatidos tanto por armadilhas, quanto pelo Jumper, pela Amy e pelo Gus. Assim, mas no geral foi uma série muito boa. Eu gostei muito, consegui me interessar por ela, né? No final a gente descobre que a Wendy, ela é a irmã da perdida da Ursula, que é a Bear. E assim ela consegue, lá no finalzinho ela consegue dizer. Ela revela no começo, a Wendy fica um pouquinho assustada para tentar absorver essa informação nova, né? Que ela realmente tem uma parente de sanguíneo, mas depois tudo se resolve. Converso com vocês que não estou muito interessado por esse plot que teve por terceira temporada, não. Acho
Ah, é vontade da mãe do a Bud, que é mãe do Gus, mas e aí? Antes tinha perigos mais fortes, sabe? De General Bolt, as crianças que são os filhos da Amy e o Gus estavam presos, que estavam para serem mortos, que atrás da cura. Tinha mais coisa da primeira para a segunda que chamou muita atenção, sabe? Agora, na segunda temporada, tudo se resolveu, só que parece que tá dito na Netflix que vai ser a terceira e última, né? Porque realmente não tem mais conteúdo. Até que nem a cura importa mais. E por enquanto a cura, a única coisa que eles conheciam de cura, que era aquele tratamento que mantinha um doente da cepa vivo ainda, e que também era a única coisa que poderia levar isso a uma cura definitiva, era através da morte de híbridos, né? Que das medula óssea que eles tiravam o tratamento. É certo que agora vamos ver, a única coisa, o enigma que tem é que realmente existe uma cura definitiva, envolve o Alaska, envolve o Gus, que o Gus ele tem um mistério atrás dele de que ele pode ter a cura definitiva. É o único mistério da série. Temos uma nova vilã e é uma sanguinária, só que não conhecemos direito ainda nem suas intenções. Então, mas assim, fora e como é que qual é o real papel do Gus na história, fora isso, é muito interessante, não assim. Vou acompanhar, vou trazer aí no canal, mas eu quero dizer que o plot da primeira temporada para a segunda é muito maior do que da segunda para a terceira. Bem, é isso o vídeo de hoje, já ficou bem longo já aqui já. Espero que tenham gostado, se você gostou desse conteúdo e quer que chegue a mais pessoas, basta você curtir, comentar e compartilhar que você consegue fazer isso. Se você chegou até aqui no canal e ainda não é um inscrito, consta inscrito também, ative o sininho para não perder nada que tem aqui no canal. Mesmo se você quer estar a par melhor do que sai aqui, basta você ir na descrição deste vídeo, tem uma agenda que lá está descrito que cada dia da semana posto o quê, tá bom? Também dê uma olhada na playlist para poder ver mais outros conteúdos que eu tenho, porque pode ser que algo a mais possa te interessar, como a resenha de animes, de filmes, de games, e dê uma olhadinha lá que pode ser que mais uma coisa possa te interessar aqui no canal, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e tchau.